Saudações, senhores. Eu acabei de assistir um dos filmes que considero um dos melhores filmes de 2025. Uma raridade, um filme imersivo, de autêntica experiência humana e, mais do que tudo, uma explicação das coisas que não podem ser explicadas. E esse filme é um filme disponível na Netflix, quem puder assista. Eu vou trazer alguns pensamentos, algumas ideias. Mas esse filme, que se chama Sonhos de Trem, ele consegue abarcar por onde as fracas certezas desvanecem, por onde a insegurança tende a se mostrar. É um personagem que é um lenhador e ele é afastado da sua família porque por anos precisa ficar dentro da floresta, cortando as árvores para construir uma ferrovia. Os Estados Unidos, nesse período, estão passando por um processo de grandes transformações. E eu não quero aqui fazer uma crítica ao filme e falar do enredo, da narrativa, isso não importa. O que importa é a mensagem que o filme está trazendo. A mensagem literária. A narrativa que constrói na imaginação todas as possibilidades humanas. E esse filme, a princípio, como trata de um personagem que a sua história é muito mal contada, porque o próprio personagem não sabe nem sequer a data do seu aniversário, em que as coisas simples da vida, a manutenção da vida, porque ele, como um trabalhador, que o seu ganha-pão é ter de passar muito tempo longe da família para conseguir o seu sustento e depois retornar. Ele tem uma esposa e uma filha. E esse homem, durante anos, através de um automatismo em que não se sentia em casa em lugar nenhum, a não ser perto da sua esposa e da sua filha, a qual dava sentido à própria vida. E essa vida de ações já premeditadas, costumeiras, previsíveis, é contornada por uma catástrofe. E eu não quero dar aqui nenhum spoiler, para que você não perca o drama, a imersão dramática do filme. Mas é que essa circunstância que esse lenhador passa, e é onde eu quero trazer aqui a reflexão. Eu acabei de assistir esse filme, e como está fresco ainda, todas as imagens, as cenas, eu posso colocar afiadamente as palavras e colocar as imagens semelhantes sem contar o filme para vocês. Contar sem contar. Só abordando a experiência interior. Imagine você morando num ambiente ainda inexplorado dos Estados Unidos pós-guerra civil e dividindo a sua vida com sem um lenhador, sendo um trabalhador naquela época e precisar construir ferrovias. Todos os dias você passa o esforço do seu corpo, a natureza, por ter de cortar muitas árvores. E aquela natureza assistindo a sua vida começa a lhe fornecer alguns aprendizados. E esses personagens que vão aparecendo nos filmes, personagens esses com histórias e com os seus dilemas, conseguem suscitar alguns clarões de consciência naquele trabalhador que estava acostumada somente à manutenção da própria vida. Quanto que ao mistério da vida não era explorada, porque a circunstância não lhe impelia isso. Ora, quem vai buscar o desconforto quando o conforto das coisas tais como são já lhe oferecem, lhe saciando de tudo que você precisa? Você tem uma casa confortável, ele tinha uma casa nas montanhas, onde antigamente, dizia o mito, era completa, recheada de neve, e depois de um descongelamento que deu origem aos rios daquele lugar,
ele encontrou um ambiente satisfatório para passar as suas vidas distante de todo o sofrimento antigo. Esse personagem tem um certo mistério que diz que os seus feitos antigos viriam lhe cobrar, mas não sabemos o que. E morando num lugar confortável e tendo a sua esposa uma das mais competentes mulheres, dedicada a fazer do lar um céu na terra. E essa mulher, com toda a sua força de conseguir manter toda a casa enquanto o marido está distante no meio de vastas florestas em outras cidades, até no outro extremo do país, ela mantinha muito bem as necessidades da sua família. E esse homem, entre várias viagens, saindo de casa por meses e voltando, e conhecendo pessoas, muitas vezes ele disse que trabalhou com um certo lenhador que por 2 meses não pronunciou uma única palavra, nem sequer sabia o nome dele. E um outro personagem que começa a contar sobre suas experiências e como era antigamente. E os lenhadores, embora desdenhasse dele, há muito conhecimento da experiência antiga e dos costumes. E como esse lenhador estava extremamente absorto na aparência não mecânica, mas já escrita do que ele desejaria para ele, afinal encontrou a sua realização máxima. Trabalhar, voltar para casa e no regaço da sua mulher e no carinho e consolo da sua filha, lá ele estava, esquecido de si mesmo. E por um momento, por uma intervenção, você não sabe exatamente de onde ou como, esse homem, ao retornar para casa, percebe que perdeu tudo. E ao perder tudo, o desamparo e o sofrimento que se impunha como se fosse a primeira vez, porque essa era a primeira vez em que estava num completo desamparo de qualquer espécie de, não de tranquilidade da sua rotina, mas de seu único ponto de paz, e que diz o próprio filme, era o único lugar no mundo onde ele tinha vontade de estar, apesar de viajar por todos os lugares. E ao perder a sua família, perdendo a esposa e a filha, acabei de dar um spoiler, né? Mas não tinha como não contar, é inevitável. Esse homem vê tudo diante de si, perdido, consumido pelo fogo, e só lhe restaram as cinzas. E ele começa a reconstruir, através da ajuda de alguém, a obrigação de manter a própria vida. Afinal, esse é o ponto do filme que mais me surpreendeu, a necessidade da retomada, mas a própria incerteza quanto os acontecimentos que lhe sucederam. Porque quando ele chega em casa e vê a sua casa pegando fogo, não só a casa, mas as regiões das montanhas, que teve um incêndio, e ao olhar para tudo aquilo e perceber que nem a sua esposa nem a sua filha voltariam. E esse homem não sabia como recomeçar. E nem tinha explicação do porquê aquele fogo tinha chegado lá. Ou porque tinha chegado a hora de se afastar da sua família, que era o único ponto onde tinha algum alívio verdadeiro. Uma sensação de estar vivo. E nessa ausência de explicação dos acontecimentos, há sim um sofrimento verdadeiro, da qual ele descreve como: sinto que a tristeza vai me devorar vivo, mas logo em seguida sinto que tudo aquilo aconteceu como se fosse com a outra pessoa, não fosse comigo. E é nesse ponto aqui que eu quero tocar na estrutura da consciência, que é quando nasce a inteligência.
a consciência só nasce da ausência de explicações. Não uma incerteza baseada numa dúvida falseada, numa dúvida de escape, dúvida por escape, que é uma forma de conforto, mas uma incerteza porque nem a dúvida nem a certeza fornecem a sua razão. E nesse momento, como o homem está completamente desiludido, naturalmente, assim como um homem moderno, ele tem a tendência de se abraçar em duas características. Ou em teorias que possam alçar sua incerteza como uma verdade suficientemente válida para ser carregada, que ameniza o sofrimento, ou o ato de duvidar de tudo quanto a questionar a bondade ou a origem da existência como uma forma danosa de conceber as coisas, que é, no caso de existir um Deus terrível que conspira contra as criaturas, ou a ausência completa, ou o pessimismo infantil. Claro que o pessimismo, assim como a dúvida fetichista, são sinais de grande fraqueza e incapacidade intelectual. O pessimista é em si um covarde. Um covarde porque não possui vamos colocar aqui um termo, uma carcaça disposta a ser surrada, sendo que esta é a condição da vida. Então ele se rebela, porque se nega a regra, a lei. Essa é a expansão da consciência. Não um sofrimento desejado como algo ao nível do maníaco, mas o sofrimento a ser acolhido como uma possibilidade da própria vida. E é nesse ponto em que a consciência ela começa a ser personalizada, e o brasileiro não entende muito isso. Porque como o brasileiro vive no completo desamparo desde que nasceu, não há ordem exterior alguma para a qual ele possa se apoiar, não há cultura, não há pessoas, não há intelectuais, os intelectuais antigos já se foram, e os pseudo-intelectuais modernos fazem o favor para as suas inseguranças, para as suas incapacidades de denegrir os nossos gênios antigos, são varridos para debaixo do tapete. Então o homem sobra apenas os referenciais dos costumes de existência que já estão ditos, sendo que todos os gênios antigos, poetas e romancistas demonstravam que a consciência nasce da dualidade, da luz e da escuridão, coexistentes, não excludentes. Uma não existe distante da outra, mas ambas se mesclam e se traduzem dentro das próprias experiências, como, por exemplo, dentro das experiências traumáticas que você teve, dentro de experiências desconfortáveis, há em si, naquelas mesmas experiências, seja anterior ou posterior, uma porção de agrado, uma porção de algum contentamento que tenha lhe esclarecido, não justificando o sofrimento, mas dizendo que você conquistou com ele, ainda que a forma que ele tenha aparecido possa ser uma forma injusta para você. Mas é que essa disposição, essa afobação, esse desespero em moralizar os acontecimentos, eles são um mecanismo que está a um alcance mais rápido da mão da própria tendência do homem, né, em sua grande fraqueza, a amenizar o seu sofrimento com a ingestão mais rápida de um alívio. Por isso que hoje, com qualquer sofrimento, o que está ao alcance é o prazer imediato, desejar o prazer imediato e a anulação do sofrimento. Por isso que temos no Brasil o maior índice de consumo de antipsicóticos. Então, diante do sofrimento, o homem é apressado a se despir daquela presença estranha que se lhe impõe através de dúvidas, medos, terrores e pavores, o amortecimento dos sentidos, o não pensar sobre, porque se pensar demais vai construir uma monstruosidade em cima daquele pensamento, da qual já é monstruoso para si, e fazendo como muralhas
ao redor da própria mente para que se torne intocável, inviolável, inferioriza a própria personalidade a avançar. A personalidade ela só avança quando um conjunto de experiências boas e más se contrastam, não com uma rebelião ou uma tendência em favor de algo que lhes possa esclarecer sobre tudo. Mas é como se fosse uma confiança cega nos acontecimentos e não uma resiliência pelo próprio ato de resistir, mas uma resiliência pela disposição da retomada. E esse lenhador, ao voltar para casa e ver que perdeu tudo, perdeu mulher, perdeu filha, ele mostra que vai entrar num desamparo completo, numa angústia profunda sem volta, é onde uma certa pessoa aparece e começa a ajudar a se reerguer. Mas é que a retomada da própria experiência da vida para ele se torna algo tão inexplicável quanto aquelas sensações da infância, em estar diante do inexplorável, em estar diante do novo. E é aqui, nesse ponto do filme, que seria já no desfecho, o desfecho é o começo do entendimento. O desfecho do filme demonstra exatamente de onde os homens com a inteligência desenvolvida partem para construírem as maiores obras da humanidade. Porque sem isso não há arte, sem isso não há boa música, sem isso não há boas histórias, sem isso não há exemplos possíveis de condutas diante de situações extremas. E quando isso não é contado, quando não há mais bons escritores para trazerem essa experiência imaginativa, sensorial, não lhes resta nada, a não ser agir como todos agem. Por exemplo, diante de um dia completamente vazio de qualquer presença que te distraia, as pessoas estarão imersas em redes sociais, Instagram, TikTok, e rolando o feed. E é como se sentisse de forma artificial se apossarem das experiências da vida de outros, sem que este precise necessariamente passar por elas. Então você está na sensação de investigar e ter o mundo na palma das mãos, enquanto você está parado. Você não faz o esforço em si para conhecê-lo, mas o mundo vem até você e se mostra. E essa forma passiva e gostosa até, porque quem é que não tem essa tendência de ficar sentado, passando as redes sociais e vendo milhares de vídeos e experiências e comentários de outras pessoas, e você percebe que aquilo não tem fim, porque a própria vida vai rolando ao infinito, onde todas as eras convergem para uma vastidão não catalogável do que pode ser dito. Tudo o que já aconteceu tem a tendência de ser dito de uma maneira parecida, mas sempre de uma única maneira. Então, a própria ausência de explicação dos acontecimentos mais desafortunados é a única condição possível para que alguma inteligência comece a crescer em você, onde a personalidade adquire substância, centro e uma força indiscutível. Esse é o caminho, o único caminho para um homem ou uma mulher, se estiver me assistindo, conseguir sobressair ou sair dos entulhos que o próprio pensamento desordenado colocou por não saber lidar com os imprevistos ou com as dores naturais do mundo. Então eu recomendo esse filme, assistam aí e me digam o que é que os senhores acharam. Por hoje é só.